Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa aula nós daremos continuidade sobre movimento uniformemente variado. Nas aulas passadas vocês conheceram, as fórmulas da função horária da posição e a função horária da velocidade. A função horária da posição também conhecida como fórmula do sorvetão. Hoje nós vamos conhecer a equação de Torricelli. Essa equação de Torricelli, ela foi desenvolvida por um físico italiano chamado Evangelista Torricelli. A finalidade dessa equação é justamente resolver problemas onde não envolvam o tempo. Vocês viram que anteriormente todas as fórmulas que nós utilizamos para o cálculo do movimento uniformemente variado, fazemos o uso da variável tempo. Só que em muitas situações nós não temos o tempo como uma informação disponível para nós fazermos esse cálculo. Então, surge aí a utilização da equação de Torricelli. Essa equação ela consiste numa derivação das fórmulas da função horária da posição e função horária da velocidade. Então, agora nós vamos recordar aqui quais são essas fórmulas para nós entendermos como que é chegado à forma da equação de Torricelli. Então, vamos lá. Primeiramente, a equação da posição é posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é a nossa famosa fórmula do sorvetão. E a função horária da velocidade é velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Primeiro passo aqui, nós vamos isolar o tempo da função horária da velocidade, que é essa aqui, ó. Então, nós vamos pegar essa equação e vamos colocar esse tempo de forma isolada. Então, se eu colocar ele de forma isolada, nós vamos ter a seguinte situação. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Então, vou passar essa velocidade inicial aqui para o outro lado. Vai ficar velocidade final menos velocidade inicial é igual a aceleração vezes tempo. Isolando o tempo, ou seja, vou passar a aceleração para o outro lado dividindo. Então, nós teremos que o tempo é igual a velocidade final menos velocidade inicial dividido pela aceleração. E aí, nós vamos reservar essa informação. Nós vamos manter ela aqui de forma reservada. A partir desse momento, nós vamos pegar agora a fórmula da função horária da posição, conhecida como fórmula do sorvetão, e aqui onde eu tenho o tempo, eu vou trocar por essa expressão aqui da função horária da velocidade. Então, aqui nós teremos posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então, aqui nós teremos posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo. Tempo é velocidade final menos velocidade inicial dividido pela aceleração. Então, vamos colocar aqui, ó, velocidade final menos velocidade inicial dividido pela aceleração. Dando continuidade, mais aceleração vezes, novamente, tempo. Velocidade final menos velocidade inicial dividido pela aceleração. Como vocês podem ver, o tempo é ao quadrado, então vou levar isso aqui ao quadrado. E isso aqui será dividido por 2. Agora nós vamos resolver esse procedimento. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó?
posição final é igual à posição inicial mais. Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, velocidade inicial vezes velocidade final é velocidade inicial vezes velocidade final. Velocidade inicial vezes menos velocidade inicial menos velocidade inicial ao quadrado, dividido pela aceleração. Mais, aqui do outro lado, nós temos aqui, ó, v menos v0 ao quadrado, né? E o a também sendo elevado ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos separar isso aqui, e aí nós vamos fazer assim, ó. A dividido por 2 vezes velocidade final menos velocidade inicial dividido pela aceleração ao quadrado. Que assim fica mais fácil para nós fazermos esse cálculo. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vou fazer o seguinte, vou pegar essa posição inicial e passar ela para antes da igualdade também. Então, posição final menos posição inicial é igual velocidade inicial vezes velocidade final menos velocidade inicial ao quadrado dividido por a, mais a aceleração dividido por 2 vezes. Aqui nós temos quadrado da diferença, então vai ser quadrado do primeiro termo, então v ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é a velocidade, vezes o segundo, que é a velocidade inicial ao quadrado, mais quadrado do segundo termo, que é VO ao quadrado, mais VO ao quadrado. E A elevado a 2, A elevado a 2. Então, nós sabemos que essa posição final menos essa posição inicial é a nossa variação de espaço, variação de posição, que é o ΔS. Então, nós podemos substituir esse termo por ΔS, que vai ser igual a velocidade inicial vezes velocidade final menos velocidade inicial ao quadrado dividido pela aceleração, mais. Aqui nós temos essa aceleração, ela vai multiplicar esses termos aqui em cima. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, aceleração vezes velocidade final ao quadrado menos 2 vezes velocidade final vezes velocidade inicial mais velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes a ao quadrado, que é 2a ao quadrado. Agora, nós podemos fazer o seguinte, eu posso cortar esse a com um a daqui. Então, aqui vai ficar ΔS é igual a velocidade inicial vezes velocidade final menos velocidade inicial ao quadrado dividido pela aceleração, mais, e aqui vai ficar velocidade ao quadrado menos 2 vezes velocidade vezes velocidade inicial mais velocidade inicial ao quadrado dividido. Aqui, como eu cortei um a, vai sobrar apenas um, então 2a. Aqui nós podemos fazer o seguinte, eu posso tirar o mínimo, né, de a e 2a. Então, tirando o mínimo de a e 2a, nós vamos ter o próprio 2a. Então, aqui vai ficar ΔS é igual. Então, aqui agora nós vamos fazer aqui essa regrinha aqui, ó. 2a dividido por a vai dar 2. Então, 2 que multiplica VO vezes V. Então, fica 2VOV menos 2a dividido por a vai dar 2. 2 vezes VO ao quadrado, 2VO ao quadrado. Mais 2a dividido por 2a vai dar 1. Então, nesse caso, nós vamos apenas repetir essa expressão. V ao quadrado menos
2V VO mais VO ao quadrado. Delta S vezes 2A vai dar 2A delta S, que é igual. Observem que aqui eu tenho 2VOV. Aqui também, porém o VO só está fora de ordem, mas nós sabemos que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, nesse caso, eu posso cortar o 2VOV com 2VOV, porque são iguais de sinal contrário, então um anula o outro. Então, dando continuidade, nós temos menos 2VO ao quadrado mais VO ao quadrado, que vai dar menos VO ao quadrado. E aqui sobra V ao quadrado. Se nós colocarmos isso aqui em ordem, agora eu posso utilizar essa fórmula para cálculo de velocidade. Então, aqui ficaria menos VO ao quadrado mais VO ao quadrado, V ao quadrado, é igual a 2A delta S. Observem que eu apenas mudei os termos de ordem na equação, mas eu não alterei os valores dessa expressão. Agora, vou pegar esse menos VO ao quadrado e vou passar para o outro lado, ele vai positivo. Então, aqui vai ficar V ao quadrado é igual a VO, que é a velocidade inicial, ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Como vocês podem observar, aqui nós temos uma nova fórmula. Essa fórmula aqui é a famosa equação de Torricelli. O que nós vimos aqui, então, foi o surgimento dessa equação, né? Nós entendemos aqui de onde ela saiu. E observem que nessa fórmula nós não temos o tempo. Então, em todas as situações que nós formos resolver problemas que envolvam tempo, nós vamos utilizar as outras fórmulas, né? Que é a função horária da posição, que é essa que aparece aqui em cima, e a função horária da velocidade. Quando nós não tivermos a variável tempo, aí sim nós vamos utilizar a equação de Torricelli. Então, agora nós vamos passar para alguns exercícios para verificarmos as aplicações técnicas desta equação. Então, agora, partindo para os exemplos, nós vamos pegar o módulo 8 da apostila 3, a questão número 1, que diz o seguinte: leia a tirinha a seguir para responder a questão. Coitado do Cascão, quase era atropelado. Por sorte, o carro estava a uma velocidade de 36 km por hora e foi possível o motorista frear bruscamente, provocando no carro uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado e parar o carro, evitando atropelá-lo. Nessas circunstâncias, qual é a distância percorrida em metros pelo carro no instante em que o motorista pisa no freio até parar? Como vocês podem observar, nessa questão nós não temos o tempo. Como nós não temos o tempo, nós vamos utilizar a equação de Torricelli, que é V, velocidade ao final, ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes aceleração, vezes deslocamento. Levando em consideração que, nesse caso, como o carro vai parar, né? Isso significa que a velocidade final dele vai ser 0. E a velocidade que ele estava antes de iniciar a freagem era de 36 km por hora. E a aceleração, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Observem que a nossa velocidade está em quilômetros por hora,
nós temos que transformar ela para metros por segundo. Para isso, nós vamos dividir por 3,6, que vai ser igual a 10 metros por segundo. Então, essa será a velocidade inicial. Então, nós vamos substituir essas informações na equação de Torricelli. Velocidade final vai ser zero, né? Porque ele vai parar. Então, 0 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é menos 2, vezes ΔS. Então, nós temos 0 ao quadrado é 0, 10 ao quadrado é 100, mais com menos é menos, 2 vezes 2, 4, 4 vezes ΔS, 4 ΔS. Vou passar esse menos 4 ΔS para antes da igualdade, vem positivo, então 4 ΔS é igual a 100. Vou passar o 4 dividindo, então o deslocamento, ou seja, a distância percorrida foi de 100 dividido por 4, que é igual a 25 metros. Então a resposta correta vai ser a letra A. Vamos aqui agora com mais um exemplo. Questão número 2 diz o seguinte: um veículo está rodando a velocidade de 36 km por hora numa estrada reta e horizontal quando o motorista aciona o freio. Supondo que a velocidade do veículo se reduz uniformemente à razão de 4 metros por segundo em cada segundo, a partir do momento em que o freio foi acionado, determine. Letra A. O tempo decorrido entre o instante de acionamento do freio e o instante em que o veículo para. Então, para nós calcularmos esse tempo, nós vamos usar a função horária da velocidade, que é velocidade igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo. Fazendo a coleta de dados, nós vamos ter que a velocidade final é quando o veículo para. Se o veículo para, então a velocidade é zero. A velocidade inicial era a velocidade ao qual o veículo estava antes de acionamento do freio, que foi a 36 km por hora, que transformado para metros por segundo vai ser 10 metros por segundo. E a aceleração, como vocês podem ver, ele vai diminuir a velocidade à razão de 4 metros por segundo a cada segundo. Então, a aceleração menos 4 metros por segundo ao quadrado. Pegando essas informações, substituindo na função horária da velocidade, nós temos que velocidade final é zero, que é igual à velocidade inicial, que é 10, mais a aceleração, que é menos 4, vezes t. Então, eu tenho 0 é igual a 10, mais com menos é menos 4t. Passando menos 4t para antes da igualdade, eu tenho 4t é igual a 10, logo t é igual a 10 dividido por 4, logo t é igual a 2,5 segundos. Na letra B, ele quer saber a distância percorrida pelo veículo nesse intervalo de tempo. Aqui nós vamos utilizar a equação de Torricelli, que vai ser velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. A velocidade final nós vimos na letra A, que é zero, então 0 ao quadrado, que é igual à velocidade inicial, que é 10, está aqui, ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 4, vezes a distância percorrida. 0 ao quadrado é 0, 10 ao quadrado é 100, mais com menos é menos, 2 vezes 4 é 8, vezes deslocamento. Passando esse menos 8 para antes da igualdade, eu tenho 8 vezes distância percorrida é igual a 100. Logo, a distância percorrida será 100 dividido por 8. Logo, distância percorrida é igual a 12,5 metros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato.
Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.